Número 15. A inacreditável transformação de Omã após mais de meio século. De pé sobre uma montanha com vista para o horizonte cintilante de Mascate hoje, é quase impossível imaginar que, há apenas algumas décadas, Omã era um dos países mais isolados da Terra. Rodovias modernas atravessam desertos e montanhas. Aeroportos internacionais conectam o país a todos os cantos do mundo. Portos gigantescos movimentam o comércio global e hospitais e universidades modernos atendem uma população em crescimento. No entanto, essa transformação aconteceu durante a vida de uma única geração. No início da década de 1970, Omã era dramaticamente diferente da nação que os visitantes veem hoje. Grande parte do país carecia de infraestrutura básica. Existiam apenas algumas estradas e muitos assentamentos eram conectados apenas por trilhas rudimentares no deserto ou caminhos montanhosos. O acesso aos cuidados de saúde era extremamente limitado e as oportunidades educacionais eram escassas fora de algumas áreas urbanas. Muitas aldeias permaneciam isoladas por vastos desertos, imponentes cadeias montanhosas e vales acidentados. Viajar entre comunidades frequentemente exigia dias de jornadas difíceis a pé, de camelo ou em veículos tradicionais capazes de atravessar terrenos hostis. A própria paisagem parecia resistir ao desenvolvimento. Omã é um país de extremos. Ao norte erguem-se os picos irregulares das montanhas Ajar. Ao sul encontram-se regiões alimentadas pelas monções, diferente de qualquer outro lugar da Península Arábica. Entre elas estendem-se desertos intermináveis, planícies rochosas e algumas das áreas selvagens mais remotas do Oriente Médio. Ainda assim, apesar desses desafios, a nação embarcou em uma das mais notáveis histórias de modernização da história moderna. Estradas foram abertas através de montanhas que separavam comunidades há séculos. Túneis conectaram regiões anteriormente inacessíveis. Novas escolas surgiram em aldeias onde a educação formal nunca havia existido. Hospitais ampliaram o acesso à saúde em todo o país, melhorando drasticamente a qualidade de vida. Hoje, Omã possui milhares de quilômetros de estradas modernas conectando cidades distantes, assentamentos costeiros e comunidades montanhosas. Os viajantes podem dirigir das dramáticas paisagens semelhantes a fiordes de Musandal, no norte, até a vegetação tropical de Dhofar, no sul, utilizando uma infraestrutura que teria parecido inimaginável para gerações passadas. O que torna a transformação de Omã única é que a modernização não apagou completamente a identidade tradicional do país. Em Mascate, modernos arranha-céu de escritórios ficam ao lado de fortalezas centenárias. Mercados tradicionais continuam funcionando ao lado de luxuosos centros comerciais. Pescadores ainda lançam barcos de madeira no mar Arábico enquanto navios cargueiros passam ao longe transportando mercadorias pelo mundo. O país preservou cuidadosamente grande parte de seu patrimônio cultural. Antigas fortalezas continuam guardando vales e oásis. Aldeias tradicionais de tijolos de barro continuam dominando terraços montanhosos. Sistemas históricos de irrigação, alguns com mais de 1000 anos, ainda levam água para fazendas e assentamentos. Os visitantes frequentemente descrevem Omã como um lugar onde o passado e o futuro existem lado a lado. Dirija por uma rodovia moderna. Em menos de 1 hora, você poderá estar caminhando por uma aldeia antiga que parece intocada pelo tempo. Em um momento, você está cercado por arquitetura contemporânea. No seguinte, encontra-se sob uma torre de vigia centenária com vista para um oásis repleto de palmeiras. Esse equilíbrio entre progresso e preservação tornou-se uma das características mais marcantes de Omã. Diferentemente de muitas nações em rápido desenvolvimento, Omã conseguiu manter grande parte de seu charme tradicional. Os costumes locais permanecem fortes. A hospitalidade continua profundamente enraizada na vida cotidiana. As vestimentas tradicionais ainda são amplamente utilizadas e antigas práticas culturais permanecem visíveis em todo o país. Para os viajantes em busca de autenticidade, essa combinação cria uma experiência fascinante. Omã oferece uma visão de como uma nação pode se modernizar rapidamente enquanto mantém uma forte conexão com sua história. É um lugar onde fortalezas antigas ainda dominam cristas montanhosas, onde aldeias tradicionais sobrevivem em meio à infraestrutura moderna e onde uma das transformações mais impressionantes do Oriente Médio continua a se desenrolar diante dos olhos dos visitantes.
Mais de 50 anos após o início de sua jornada de modernização, Omã permanece como um exemplo vivo de como tradição e progresso podem coexistir em uma das paisagens mais belas e historicamente ricas do mundo. Número 10. As aldeias de Omã que estão quase isoladas do mundo. Escondidas entre montanhas imponentes, cânions profundos e vales remotos estão aldeias que parecem pertencer a outro século. Enquanto a maioria dos turistas concentra sua atenção em Mascate, resorts de luxo ou famosas paisagens desérticas, alguns dos lugares mais fascinantes de Omã permanecem escondidos em regiões que poucos estrangeiros visitam. Chegar a esses assentamentos frequentemente exige paciência, determinação e disposição para aventurar-se muito além das rotas turísticas convencionais. Nas montanhas Ajar, as estradas serpenteiam por penhascos dramáticos e passagens estreitas antes de revelar repentinamente pequenas aldeias empoleiradas em saliências aparentemente impossíveis. À distância, essas comunidades parecem agarrar-se às encostas como se estivessem suspensas acima dos vales abaixo. Alguns assentamentos só podem ser alcançados por estradas íngremes que seguem as bordas dos penhascos por quilômetros. Outros exigem caminhadas por trilhas rochosas, onde caminhos montanhosos conectam aldeias há séculos. A vida nessas comunidades isoladas segue um ritmo diferente. O barulho das cidades modernas parece incrivelmente distante. Em vez disso, o cotidiano é moldado pelo ritmo da natureza, pela disponibilidade de água e por tradições transmitidas através das gerações. Um dos exemplos mais notáveis é a antiga aldeia montanhosa de Misfat al-Abrien. Construída nas encostas das montanhas, a aldeia é famosa por suas passagens estreitas, casas de pedra e exuberantes terraços agrícolas. Palmeiras dátil, bananeiras e outras culturas crescem em um ambiente surpreendentemente verde, sustentado por antigos canais de irrigação. Caminhar pela aldeia é como voltar centenas de anos no tempo. Vielas estreitas serpenteiam entre casas tradicionais. A água corre silenciosamente por canais ao lado dos caminhos. As montanhas ao redor criam uma fortaleza natural que protege o assentamento às gerações. Ainda mais isoladas são as aldeias localizadas próximas às impressionantes alturas de Jebel Akar, conhecida como a Montanha Verde. Algumas comunidades estão situadas a milhares de pés acima do nível do mar, cercadas por penhascos íngremes e terrenos acidentados. Essas aldeias desenvolveram um estilo de vida únicos adaptado às condições montanhosas. Agricultores esculpiram terraços diretamente nas encostas, transformando declives rochosos em terras agrícolas produtivas. A paisagem é de tirar o fôlego. Profundos cânions estendem-se até o horizonte. Fazendas em terraços agarram-se às encostas das montanhas. Antigas estruturas de pedra se misturam perfeitamente à paisagem circundante. Durante certas estações, flores coloridas desabrocham por toda a região, criando um contraste impressionante com as montanhas escarpadas. Em alguns assentamentos remotos, práticas tradicionais continuam praticamente da mesma forma que há séculos. Famílias mantêm terraços agrícolas construídos por seus ancestrais. Antigos sistemas de compartilhamento de água ainda regulam a irrigação. O conhecimento local sobre agricultura, padrões climáticos e sobrevivência nas montanhas continua sendo uma parte importante da vida comunitária. O isolamento dessas aldeias ajudou a preservar tradições culturais que desapareceram em outros lugares. Os visitantes frequentemente observam estilos arquitetônicos que refletem séculos de adaptação ao ambiente. Grossas paredes de pedra ajudam as casas a permanecer frescas durante os verões quentes e aquecidas durante as noites frias nas montanhas. Ruas estreitas fornecem sombra enquanto reduzem a exposição aos ventos fortes. Algumas aldeias contêm áreas abandonadas onde antigos moradores migraram para cidades maiores. Esses edifícios vazios de pedra permanecem como lembretes silenciosos de gerações passadas que construíram suas vidas em algumas das paisagens mais severas da Arábia. Explorar esses lugares pode parecer a descoberta de um mundo esquecido. Não há multidões, nem grandes ônibus turísticos, frequentemente muito poucas placas indicando o caminho. Em vez disso, os viajantes encontram trilhas montanhosas tranquilas, mirantes deslumbrantes, comunidades profundamente conectadas às suas tradições. Talvez seja isso que torna essas aldeias tão extraordinárias. Em uma era em que quase todos os destinos já foram fotografados, mapeados e compartilhados online inúmeras vezes, Omã ainda guarda lugares que parecem genuinamente inexplorados.
Além das atrações famosas e dos locais reconhecidos pela Unesco, existe uma rede de assentamentos escondidos onde tradições antigas continuam vivas, onde as paisagens montanhosas dominam cada horizonte e onde o mundo moderno ainda parece surpreendentemente distante. Para os viajantes dispostos a deixar as estradas principais para trás, essas aldeias remotas oferecem uma das experiências mais autênticas e inesquecíveis de toda a Península Arábica. Número 5. Duas aldeias antigas em Omã esquecidas pelo tempo. Escondidas entre as montanhas acidentadas e os vales dramáticos do norte de Omã, estão duas aldeias extraordinárias que parecem tocadas pelo mundo moderno. Enquanto a maioria dos turistas corre para os famosos desertos de Omã, resorts de luxo e locais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco, esses assentamentos esquecidos permanecem silenciosamente suspensos no tempo, preservando um modo de vida que sobreviveu por séculos. Um desses lugares notáveis é a antiga aldeia de Misfat al-Abri, situada na encosta de uma montanha íngreme na cadeia de Al-Hajar. Esta aldeia parece quase invisível à distância. Suas casas de pedra se misturam perfeitamente com as falésias rochosas, criando uma cena de tirar o fôlego que parece mais uma pintura do que um assentamento real. Caminhar por Misfat al-Abri é como entrar em outro século. Caminhos estreitos serpenteiam entre casas tradicionais de tijolos de Baal, enquanto antigos canais de irrigação conhecidos como Sistema Falan continuam a transportar água pela aldeia exatamente como fazem há centenas de anos. Esta engenhosa rede de água, reconhecida como uma das maiores realizações de engenharia de Omã, ainda sustenta os terraços de bananeiras, palmeiras da til, mangueiras e outras culturas que se agarram à encosta da montanha. O que torna Misfat al-Abri ainda mais fascinante é o ritmo pacífico da vida. Ao contrário das cidades modernas cheias de trânsito e barulho, os sons aqui se limitam à água corrente, pássaros cantando e conversas ocasionais entre os moradores. Muitas famílias continuam tradições transmitidas por gerações, mantendo casas construídas por seus antepassados, cuidando de jardins que sustentam a comunidade há séculos. Mas Misfat al-Abri é apenas parte da história. Profundamente dentro de um vale remoto encontra-se outro tesouro esquecido, o bairro antigo da cidade de Alhambra. Outrora uma comunidade próspera, este antigo assentamento contém fileiras de casas de Baal que permanecem de pé há mais de 400 anos. Embora muitos moradores tenham se mudado para partes mais novas de Omã durante o século XX, a aldeia permanece como um impressionante retrato da vida tradicional omanense. Enquanto os visitantes caminham pelas ruas desertas, encontram estruturas imponentes construídas inteiramente de Baal, pedra e madeira de palmeira. Muitas casas ainda possuem portas originais, janelas esculpidas e detalhes arquitetônicos que revelam a habilidade de gerações anteriores. É fácil imaginar comerciantes, agricultores e famílias caminhando por essas mesmas ruas há séculos. Nas proximidades está o famoso Museu Bey al-Safa, onde moradores locais demonstram costumes tradicionais de Omã. Os visitantes podem ver o pão sendo assado, o café sendo preparado e artesanatos sendo criados usando métodos que mudaram pouco ao longo do tempo. Essas experiências oferecem um raro vislumbre da vida cotidiana antes da chegada da tecnologia moderna. O que é realmente surpreendente é o quão próximas essas aldeias esquecidas estão de um dos tesouros mais celebrados de Omã classificados pela Unesco. No entanto, apesar de sua importância histórica e beleza de tirar o fôlego, muitos turistas internacionais nunca as visitam. Os folhetos de viagem muitas vezes se concentram em praias e aventuras no deserto, enquanto ignoram essas comunidades extraordinárias escondidas nas montanhas. Hoje, esforços estão em andamento para preservar ambas as aldeias e proteger seu patrimônio cultural. Famílias locais, historiadores e conservacionistas reconhecem que esses assentamentos não são apenas coleções de edifícios antigos. Eles são lembranças vivas da resiliência de Omã, da sua engenhosidade e da sua profunda ligação com a tradição. Para viajantes dispostos a sair das rotas turísticas conhecidas, Misfat al-Abri e Alhambra oferecem algo cada vez mais raro no mundo moderno: autenticidade. Elas proporcionam uma oportunidade de vivenciar um lado de Omã que permanece genuíno, pacífico e profundamente ligado às suas raízes antigas. Num mundo onde muitos lugares históricos foram transformados em atrações lotadas, essas aldeias esquecidas permanecem maravilhosamente intocadas. Seus caminhos de pedra, casas antigas e tradições atemporais contam uma história que a maioria dos visitantes nunca ouve, uma história de resistência, herança e um modo de vida que continua a sobreviver contra todas as probabilidades.
Número 1. Como as mulheres omanenses mudaram suas vidas. Por gerações, as mulheres em Omã viveram dentro de uma sociedade moldada por tradições profundamente enraizadas, valores familiares e costumes culturais. Seus papéis frequentemente se concentravam em cuidar do lar, criar filhos e preservar a herança que definiu as comunidades omanenses por séculos. No entanto, nas últimas décadas, ocorreu uma transformação notável, uma que remodelou silenciosamente a vida das mulheres em todo o país. Hoje, as mulheres omanenses estão entre as forças motrizes do desenvolvimento social e econômico da nação. Sua jornada de oportunidades limitadas para a participação ativa em quase todos os aspectos da sociedade representa uma das mudanças mais significativas no Omã moderno. A transformação começou de forma mais intensa durante o reinado do falecido sultão Qaboos bin Said, cujos programas de modernização expandiram drasticamente as oportunidades educacionais em todo o país. Escolas e universidades tornaram-se acessíveis a meninas em áreas urbanas e rurais, abrindo portas que antes estavam fechadas para muitas mulheres. A educação rapidamente se tornou um poderoso catalisador de mudança. À medida que um número crescente de mulheres obtinha diplomas em medicina, engenharia, direito, negócios e ciência, elas começaram a entrar em profissões tradicionalmente dominadas por homens. Hoje, mulheres omanenses podem ser encontradas trabalhando como médicas, juízas, professoras, empresárias, funcionárias do governo e líderes empresariais. Um dos sinais mais visíveis dessa transformação é a presença feminina no ensino superior. Em muitas universidades de Omã, estudantes mulheres agora representam uma parte significativa da população estudantil. Suas conquistas acadêmicas ajudaram a criar uma nova geração de profissionais qualificados que contribuem para o futuro do país. A participação econômica também se expandiu dramaticamente. As mulheres agora possuem negócios, administram empresas e lançam startups inovadoras. Na cidade de Omã, empreendedoras estão construindo empresas bem-sucedidas em áreas que vão da tecnologia e turismo até moda e manufatura. No entanto, o que torna essa mudança particularmente única é que muitas mulheres omanenses conseguiram seguir carreiras modernas mantendo fortes conexões com sua identidade cultural. Vestimentas tradicionais, valores familiares e práticas religiosas continuam sendo partes importantes da vida diária de muitas mulheres, demonstrando que modernização e tradição não precisam necessariamente entrar em conflito. A representação política também evoluiu. Mulheres ocuparam cargos governamentais, conselhos consultivos e posições de liderança, ajudando a moldar políticas nacionais e participar de processos de tomada de decisão. Sua crescente visibilidade na vida pública reflete mudanças sociais mais amplas em todo o país. Nas regiões rurais, a transformação assumiu uma forma ligeiramente diferente. As mulheres continuam desempenhando papéis essenciais na agricultura, artesanato e indústrias locais, ao mesmo tempo em que ganham maior acesso à educação, saúde e oportunidades financeiras. Muitos projetos de desenvolvimento comunitário apoiam especificamente as mulheres, oferecendo treinamento, recursos e oportunidades de empreendedorismo. A tecnologia acelerou ainda mais essas mudanças. Plataformas de mídia social e comunicação digital permitiram que as mulheres se conectassem com ideias globais, promovessem negócios, compartilhassem conquistas e participassem de conversas mais amplas. A internet abriu novas oportunidades que gerações anteriores dificilmente poderiam imaginar. No entanto, a jornada não foi isenta de desafios. Equilibrar expectativas tradicionais com ambições modernas pode, às vezes, criar dinâmicas sociais complexas. Muitas mulheres conciliam responsabilidades relacionadas à família, carreira e comunidade simultaneamente. Apesar desses desafios, inúmeras mulheres omanenses continuam a quebrar barreiras e redefinir o que é possível. Talvez o aspecto mais notável dessa transformação seja sua velocidade. Em apenas algumas décadas, Omã testemunhou mudanças que levaram muito mais tempo em muitas outras partes do mundo. Mães que cresceram com oportunidades educacionais limitadas agora veem suas filhas se tornarem graduadas universitárias, empresárias, cientistas e líderes. A história das mulheres omanenses, em última análise, uma história de adaptação e progresso. Não se trata de abandonar a tradição, mas de expandir possibilidades. Trata-se de criar oportunidades enquanto se preserva a identidade cultural.
Trata-se de capacitar indivíduos sem perder de vista os valores comunitários. À medida que Omã continua a se desenvolver e diversificar sua economia, espera-se que as mulheres desempenhem um papel ainda maior na formação do futuro da nação. Suas contribuições para a educação, negócios, saúde, governo e cultura já transformaram o país de maneiras profundas. Para muitos visitantes, essas mudanças permanecem amplamente invisíveis atrás das deslumbrantes montanhas de Omã, antigos fortes e belas paisagens. No entanto, uma das histórias mais fascinantes do Omã moderno não está em sua arquitetura ou maravilhas naturais. Está na vida das mulheres cuja determinação, educação e ambição ajudaram a redefinir o que é possível em uma das nações mais cativantes da Península Arábica. E aí está, o Omã que a maioria dos turistas nunca chega a ver. Das aldeias presas na borda de montanhas imponentes, aos assentamentos antigos congelados no tempo, até uma das transformações nacionais mais incríveis da história moderna, Omã continua a surpreender o mundo de maneiras que poucas pessoas imaginam. Mas aqui está a maior pergunta. Omã é realmente o segredo mais bem guardado do Oriente Médio, ou o resto do mundo em breve descobrirá o que torna este país tão extraordinário? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Qual fato mais te surpreendeu? Foram as aldeias esquecidas nas montanhas, a incrível ascensão das mulheres umanenses ou a transformação impressionante que mudou uma nação inteira em apenas algumas décadas? Se você gostou deste documentário, não se esqueça de clicar no botão de gostei, inscrever-se no canal e ativar as notificações para nunca perder nossa próxima jornada pelos países mais fascinantes do mundo. E confie em nós, nosso próximo documentário revela uma nação escondida com segredos ainda mais inacreditáveis do que Omã. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.